Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Uma vez mais, bom dia, seja bem-vindo. Estamos a abrir o Fora da Caixa para esta quinta-feira, como sempre, com a Madalena Neves, que já cá está. E estamos, Madalena, precisamente numa semana rica em termos de atividades, em torno de duas datas importantes para a história recente do país. O 13 de janeiro, Dia da Liberdade e da Democracia, e o 20 de janeiro, Dia dos Heróis Nacionais. Tal como dissemos, há um programa extenso. A iniciativa é da Presidência da República e digamos que esta semana começou no dia 13 com a sessão solene no Parlamento a marcar o Dia da Liberdade e da Democracia. Vamos falar desta Semana da República, vamos olhar para as atividades que estão previstas. Bom dia, Madalena, não sei se quer começar do início. Bom dia, Carlos. De facto, estamos na Semana da República com um programa vasto e muito diversificado. O dia 13, com a sessão parlamentar e que vem prosseguindo com várias atividades, quer da Presidência da República, quer de outras entidades. Mas o programa da Presidência da República tem também um lema importante, a questão dos jovens, e incluiu já a celebração do Dia das Forças Armadas na Ilha do Sal, e estão a decorrer várias atividades agora nas universidades, nas escolas secundárias e Portanto, e o lema deste ano da Semana da República é a República pelas mãos da Juventude. Da Juventude, exato. E termina a semana no dia 20, sábado, o Dia dos Heróis Nacionais, também com um vasto programa. Falar um pouco do conteúdo destas atividades promovidas pela Presidência da República em parceria com várias entidades, nomeadamente as escolas secundárias, as universidades, e que trazem oportunidades para os jovens e as jovens estudantes terem contacto com o sistema de investigação e despertar este interesse. Também as conferências organizadas com a participação de jovens investigadores cabo-verdianos que estão a participar em programas de investigação e ligados a temas de interesse para Cabo Verde, particularmente no setor da saúde, a investigação ligada ao cancro da mama, que está a produzir resultados, e dizer que será eventualmente necessário repensar os programas de investigação para se poder motivar e mobilizar jovens cabo-verdianos que estão a conseguir concluir doutoramento antes dos 30 anos ou com 30 anos já com doutoramento feito e participando em programas internacionais, e eventualmente o sistema cabo-verdiano terá de ser repensado, porque jovens regressam a Cabo Verde e depois o enquadramento profissional que lhes é oferecido não é atrativo, e preferem regressar. Sim, isto pode levar à fuga de cérebros. Mas eventualmente repensar isso para criar oportunidades para terem alguma ligação ao país, trazendo resultados de interesse quer para o setor da saúde, mas para outros setores onde há capacidade, há talentos e há trabalho já desenvolvido. Falar um pouco do 13 de janeiro, algumas notas sobre as intervenções. Dizer que assistimos a muitos apelos
algumas declarações de compromisso, mas a sensação que fica é como se os atores políticos estivessem a realizar aquela música do Betu. É só Qual? para um momento. Nós amizade, né? É só para um momento. É só Logo para... de seguida há aquela crispação. Portanto, é preciso que esses apelos, esses compromissos extravasem a sala de sessões do Palácio da Assembleia Nacional e tenham impacto na ação política e na sociedade, porque isto está a contribuir para aquilo que o Presidente da República disse e chamou a atenção para isso, que é a perda de crédito dos atores políticos. Mas o discurso de José Maria Neves foi bastante incisivo, eu diria, na questão do papel que os partidos políticos têm, digamos, enquanto pilares essenciais deste Estado de Direito democrático. Diria o Presidente da República e também o Presidente da Assembleia Nacional, com um discurso muito pedagógico, uma mensagem positiva. E volto àquilo que disse, é necessário que os partidos políticos entendam que a sua mensagem não é para dentro, não é para o ato em si. É uma mensagem à sociedade e deve corresponder com a ação política subsequente. Caso contrário, estarão a cair em descrédito e a perder, efetivamente, credibilidade e impacto na sociedade. Mas a Madalena revê-se, digamos, nessa... Não é bem uma crítica, mas uma chamada de atenção por parte do Presidente da República para que os partidos políticos se recentrem, digamos, na sua missão, também na formação dos militantes, nessa formação política mais pedagógica, também nesse reforço da cidadania, para que os partidos políticos não sejam apenas máquinas de campanha eleitoral? Eu penso que é necessário esta recentragem da ação política e também uma postura efetivamente democrática, porque na mesma semana, na sessão que antecedeu o 13 de janeiro, ouvimos o secretário-geral do MPD afirmar que o MPD construiu a democracia. Ora, é falar de democracia e trazer na mesma frase a sua negação, porque nenhuma entidade sozinha constrói a democracia. Portanto, quando o secretário-geral do partido da situação tem esta afirmação, vemos que a democracia ainda tem um longo caminho para percorrer. Aliás, na entrevista que concedeu esta semana ao Expresso das Ilhas, o Alberto de Rosário, que foi até um dos fundadores do Movimento para a Democracia, fala, digamos, no MPD, primeiro como um partido popular, como um movimento social e que integrou pessoas de vários quadrantes partidários, portanto, um MPD mais aberto e que a democracia teve um contributo de todos os cabo-verdianos. Exato. Nesse momento, em 91, no contexto político da época, foi um movimento que contou com a adesão de várias esferas da sociedade, incluindo muitas pessoas que vieram do PAICV e que integraram as fileiras do MPD. Mas a questão essencial é a postura e a abordagem que se faz à própria democracia, afirmando que se é democrata, portanto, e assumindo como se a democracia fosse pertença de uma única entidade. Ora, isto é negar a democracia, o próprio conceito. Mas o mesmo se pode dizer também em relação ao 5 de julho, que não é, digamos, pertença do PAICV, neste caso. Sim, mas o PAICV não assume o 5 de julho como sua pertença.
deu o seu contributo, foi o partido que assumiu o poder logo a seguir, que lutou pela independência, portanto tem todo o seu percurso histórico, mas a independência é a conquista de todos os cabo-verdianos e deve ser assumida assim como o 20 de janeiro e Amílcar Cabral. Portanto, não sei porque que o MPD não se apropria de Amílcar Cabral. Tem toda a liberdade para o fazer. Amílcar Cabral é património de Cabo Verde, da Guiné-Bissau e do mundo, e todas as entidades cabo-verdianas estão à vontade e têm toda a liberdade de fazer a apropriação, a divulgação e a promoção de Amílcar Cabral como este pensador, mas como um político e as suas várias facetas. Portanto, não concorda quando a Paulo Veiga vem dizer que o PICV se assenhoreou dessa figura histórica da Amílcar Cabral? Mas o que é que impede o Paulo Veiga ou o MPD de se apropriar da Amílcar Cabral? O pensamento está aí, está disponível, pode ser estudado, conhecido, como fazem várias universidades, pode ser divulgado, pode-se incentivar os jovens a promoverem o estudo da Amílcar Cabral, a conhecerem o Cabral Jovem. O que é que Cabral Jovem fez como estudante do Liceu Giliandes, que já participava com opiniões políticas nas revistas, nos jornais, que escrevia poemas, que participava nos grupos desportivos, que tinha uma opinião já formada no seu contexto e que saiu do Liceu Giliandes, de São Vicente, foi estudar no Instituto Superior da Agronomia, fez a formação de agrónomo, trabalhou questões ligadas à realidade africana, a conservação de solos, desenvolveu a tese sobre a situação no Alentejo, portanto um contributo técnico-científico para a questão da conservação de solos e água e a atividade agrícola. Portanto, há muitas facetas nesta vida, neste percurso da Amílcar Cabral. Sim. Em Angola, trabalhou o recenseamento agrícola na Guiné-Bissau, portanto, foi um humanista, um diplomata, portanto, tem N facetas por onde se pode pegar, e o pensamento de Cabral estudado em dezenas de universidades, com mesmo milhares de trabalhos já desenvolvidos, e que é considerado um dos maiores pensadores da atualidade, e cujo pensamento, particularmente sobre o contributo da cultura para a luta de libertação, para a independência e para a formação da nova geração e para as independências, é reconhecido e citado em vários documentos da Unesco. Portanto, não sei de que é que se tem medo, é não se apropriar de Cabral. Eu deixo aqui este desafio, este apelo, para que todos estudem Amílcar Cabral, conheçam o seu verdadeiro pensamento, o seu legado, e que os partidos políticos, em particular, promovam esta ação no sentido de divulgar e conhecer o pensamento de Cabral e o seu contributo para a independência de pensamento e poder-se agir em conformidade. O comandante Pedro Pires dizia por estes dias que o país teria muito a ganhar se integrasse, digamos, todo esse legado, os escritos da Amílcar Cabral, todo o seu pensamento intelectual e teórico e cultural nessa estratégia de diversificação do turismo, um turismo mais centrado na história, no património, enfim, das ideias da cultura. É verdade, os roteiros de Cabral acha que isso vai acontecer um dia já agora? Já há iniciativas interessantes, mesmo das agências de turismo, e que estão a ser trabalhadas, mas seria importante poder-se ter esta perspectiva global. Trabalhar os roteiros das cidades onde Cabral viveu, onde estudou, e incluir isso no circuito turístico, com conteúdos também históricos e
desenvolvidos por especialistas, e poder-se vender um produto de qualidade. Portanto, acho que melhoraria o nosso produto turístico, aumentaria o seu valor, e criar também este incentivo para que os turistas possam também pesquisar e saber mais sobre Amílcar Cabral. Quer regressar ao 13 de janeiro? A cerimónia está tudo penso que falamos no essencial, as mensagens dos partidos políticos também, que trazem algumas questões, particularmente a mensagem da UCID. Penso que é um alerta sobre a questão da liberdade de expressão e, se falamos de democracia, é preciso cuidar destes aspectos. O PAICV traz também alguns aspectos, sobretudo de respeito pela oposição, e acho que a democracia também é isso, é respeito pelo outro, e temos neste contexto hoje de incerteza vários cientistas, e particularmente o Daniel Innerarity, que chama a atenção para a forma como a política está a ser desenvolvida, fala mesmo da política para perplexos. Portanto, vivemos numa permanente perplexidade, mas sobretudo essa postura de nós e eles. Nós somos os detentores do poder, quando o poder deve ser aquela cadeira vazia que está lá, e há uma cadeira ao lado que é ocupada provisoriamente. Mas a cadeira do poder, ela em si, não deve ser ocupada por alguém como propriedade. Não está a falar do discurso de Paulo Veiga? Estou a falar da forma como os discursos têm acontecido, sistematicamente. Como disse, aparece aquela música Nos Amizade que é só para um momento. Mas há uma preocupação também que perpassa, há uma preocupação que perpassa todo o discurso de Paulo Veiga, que tem que ver com a necessidade de se respeitar a ética republicana. Era algum recado para alguém? Acho que se está a referir a esse contexto, à situação que se vem vivendo há já algum tempo. Neste momento estão as inspeções a decorrer. Penso que é momento de se aguardar serenamente os resultados, as recomendações e as orientações que irão sair destas inspeções, mas também acho que faltou uma mensagem de solidariedade institucional. Eu tenho ouvido as análises, as críticas feitas, falando de lealdade. Acho que mais do que lealdade, faltou solidariedade institucional. Nos discursos, Paulo Veiga foi o único que não se referiu à primeira-dama? Diretamente, expressamente, mas o conteúdo, o conteúdo está aí implícito. Portanto, o apelo, se posso fazer um apelo, é no sentido de que os discursos tenham tradução prática, porque ouvimos, de facto, discursos são feitos para corresponder ao tempo atribuído para aquela sessão, mas depois os resultados e a ação política não correspondem. Muito bem. Vamos fazer a ponte agora com o 20 de janeiro. Há várias atividades previstas. Aliás, há um ato central que vai decorrer no Largo do Memorial Amílcar Cabral, portanto, aí junto à Biblioteca Nacional. Está também prevista uma marcha por Cabral e em saudação ao centenário do nascimento de Amílcar Cabral. Vai haver também a estreia de uma peça de teatro baseada no mais recente livro de Mário Lúcio Souza. É um programa, de facto, recheado para assinalar o 20 de janeiro e será também, ou é também, pontapé de saída para, digamos, a programação do centenário de Amílcar Cabral. É verdade, o 20 de janeiro será o primeiro momento de lançamento da celebração do centenário. O presidente da Fundação Amílcar Cabral, o presidente Pedro Pires, teve a oportunidade de falar disso na conferência de imprensa que concedeu na terça-feira, e
a perspectiva é que seja um momento de celebração, um momento alto, com a participação e engajamento da sociedade civil e de todas as entidades, todos aqueles que assim quiserem estão convidados a participar nessa marcha. Haverá o ato central no Largo do Memorial e à noite um momento cultural com a peça teatral pelo grupo Siquinada, que vai apresentar a peça baseada no romance do Mário Lúcio, A Última Lua do Homem Grande. Portanto, para 20 de janeiro e para o arranque do programa, será um dia cheio com estes 3 momentos. Mas a perspectiva é que também se realizem celebrações descentralizadas, outras ilhas, outros concelhos, mas que as celebrações do centenário sejam participadas. A Fundação assume o papel de dinamizadora, de impulsionadora de atividades, mas o desafio é que as entidades, quer as academias, as escolas, os grupos culturais, as câmaras municipais, as organizações locais, as entidades públicas e privadas possam organizar o seu programa de celebração e contarão com todo o apoio da Fundação naquilo que for necessário e possível, particularmente do ponto de vista institucional, apoio documental, para termos uma agenda rica e diversificada. E estão a surgir várias iniciativas da sociedade civil, da academia. Vai-se realizar, celebrar as datas, uma agenda mensal. Portanto, março já será o mês da mulher, da poesia, da árvore, e em parceria com a SOCA, a Academia Cabo-Verdiana de Letras, a Biblioteca Nacional, as universidades, pretende-se ter já uma celebração, o mês da mulher. Portanto, Cabral e as mulheres tiveram uma participação ativa na luta de libertação. Teremos depois abril e maio o mês da África, depois junho o ambiente, julho a independência e espera-se ter um momento alto que será o simpósio sobre Pensar Cabral, em setembro. Mas vai haver também uma conferência internacional em Luanda. Sim, já há iniciativas a decorrer. Luanda, Angola, a embaixadora já tinha afirmado aqui, no quadro do Dia da Independência de Angola, que haveria uma celebração oficial de Cabral, do centenário, e há uma conferência em março. Mas também da Guiné-Bissau há grupos de investigadores, instituições que estão a trabalhar também um programa, uma agenda para todo o ano, para a celebração, e há uma boa articulação para se poder garantir também a participação conjunta nesses momentos. Acha que o facto de o Parlamento não ter aprovado essa resolução para, digamos, a comemoração oficial do centenário do nascimento de Amílcar Cabral, de algum modo isso pode condicionar a realização dessas atividades? O facto de o Estado não se ter envolvido, digamos, oficialmente nessas comemorações? Como disse o presidente da Fundação, é um momento ultrapassado, agora é preciso avançar, mas a Fundação foi recebida pelo Primeiro-Ministro e foi uma audiência que correu muito bem, e há engajamento por parte do Primeiro-Ministro enquanto chefe do governo, no sentido de que esse engajamento vai se traduzir em ações... Não se falou em concreto, mas há esse engajamento de participação, de mobilização também das entidades e de construção de respostas para que se tenha uma agenda rica e uma comemoração com dignidade. Portanto, este é o sentido do compromisso do Primeiro-Ministro e acreditamos que é isso que vai acontecer.
Madalena, vamos aproveitar os últimos minutos para falar de duas notas. A primeira tem que ver com a participação do empresário cabo-verdiano Luís Vasconcelos, é um dos membros do grupo de influenciadores africanos para o desenvolvimento criado pelas Nações Unidas já em 2022 e que representa, no fundo, o que está nesse Fórum Económico Mundial na iniciativa Timbuktu. Portanto, ele vai apresentar isso. Nós estamos a falar de Davos. É importante a presença de Cabo Verde? Penso que é um momento importante no quadro desta iniciativa das Nações Unidas, o Programa de Nações Unidas para a África, uma iniciativa que arrancou na Assembleia Geral das Nações Unidas desde 2019 e desde essa altura tem-se estado a trabalhar para a sua montagem, a construção de uma plataforma e neste momento, tendo em conta o seu impacto potencial e já os desenvolvimentos, decidiu-se incluir a sua apresentação em Davos. A ideia é África para a África, mobilizar recursos para financiar startups em setores essenciais para o desenvolvimento do continente africano e da economia da África. Não apenas os serviços financeiros, mas, por exemplo, a agropecuária, que é um setor determinante para a África, a saúde, a energia, o ambiente, cidades inteligentes, temos um projeto aqui em Cabo Verde, o turismo, e este grupo ajuda a pensar e a montar todo este sistema. Portanto, é felicitar o Luís Vasconcelos por este convite e pela presença em Davos, um grande fórum mundial, onde as principais economias e os líderes mundiais estão, e esperar que os resultados sejam positivos para a África e para Cabo Verde também. Vamos terminar com a literatura. Felicitações ao Evel Rocha pelo prémio Arnaldo França com o seu romance Mata-me Depois, um romance que trata um tema específico da política e de um contexto também muito concreto, um tema que não é muito abordado na nossa literatura. E, portanto, mais uma vez, parabéns ao Evel e sucessos, e destacar a existência deste prémio, dos poucos prémios regulares que temos em Cabo Verde no domínio da literatura. Madalena, nós estamos a chegar ao fim deste Fora da Caixa. Hoje, curiosamente, não sugeriu nada em relação ao desporto. Temos um minuto, podemos saudar as nossas seleções que começaram muito bem. Temos neste momento duas seleções de futebol que começou bem, com uma vitória, e a de handball, que teve alguns percalços à chegada, alojamento, aquilo que perturba sempre, mas mesmo assim conseguiu um resultado extraordinário, uma vitória, e fazer votos para que continuem a vencer e Cabo Verde consiga bons resultados na CAN futebol e na CAN de handball. Amanhã no futebol vamos ter um duelo de lusofonia. É verdade, com Moçambique, mas acredito nos tubarões azuis. Até porque nós temos visto, pelo menos nas publicações, nas redes sociais da Federação, ao ambiente de descontração. Eles levaram um chefe Lamine, que tem feito muita cachupa, pelo menos aquilo que as imagens têm demonstrado. Tem esta particularidade de ser a primeira vez que se tem um chefe a acompanhar a nossa seleção, e penso que vai ser um momento importante para a seleção e conseguir continuar esta caminhada para nos dar alegria. Nós não quisemos repetir o erro da última CAN, em que os jogadores alguns sofreram intoxicação alimentar. É verdade. Foi grave. É preciso evitar estas situações e
esperar que tudo corra bem e que seja mais uma vitória para a nossa seleção. Muito bem, vamos ver então o efeito da cachupa amanhã no jogo com Moçambique. Obrigado por ter vindo, Madalena Neves, final do Fora da Caixa. Estamos também a alguns segundos do sinal horário das 9 da manhã. Fica por aqui este Bom Dia Cabo Verde, que regressa amanhã para a edição de fim de semana, um dia especial em que Cabo Verde joga com Moçambique no CAN da Costa